Boa noite. Olha que boa noite animado. Gosto, hein? Sejam todos bem-vindos à comunidade Espírita Ramatiz. Para quem não me conhece, meu nome é Poliana, sou trabalhadora da casa e hoje eu vou ter o prazer de estar aqui com vocês durante esses 40 minutinhos. Mas para que a gente possa entrar nesse equilíbrio, essa energia que aqui já se faz presente, vou convidá-los a fecharem os olhos para a gente fazer a nossa prece inicial, já assim entrando nessa atmosfera, nessa vibração de luz, de equilíbrio, de estrutura espiritual. Vamos agora fazer uma respiração bem profunda, de novo, nos conectando com o Pai, com a espiritualidade amiga que aqui já se faz presente, com o mentor individual de cada um que aqui se encontra. Senhor Jesus, que nós possamos, diante de Ti, dos Teus ensinamentos, sermos agraciados. E com todo respeito, eu peço licença aos bons espíritos, à Pleiade de trabalhadores celestiais, para que eles possam nos conduzir nessa noite de estudo e de tratamento. Ser conosco, hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Acho que assim fica melhor para vocês, não ficam, para ver aqui os slides? Bem, hoje o tema que me foi proposto, ele está contido no Livro dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 5, aonde ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. O item é o 27 e 28 e se trata de provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, o que será que Kardec, quando nos propõe dentro desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, quer nos trazer com essa narrativa? Vocês sabem o que é o silício? Alguém aqui sabe o que é? Era uma espécie de instrumento que era usado para um autoflagelo, ou melhor, para uma tortura. Ele era colocado em alguns pontos de extremidade, como nas pernas, na cintura ou nos braços, ou até mesmo para se chicotear. E como eu tenho por hábito, eu vou convidá-los a buscar dentro de cada um de vocês nesse tratamento, porque a palestra é um tratamento, para identificar qual seria o silício que cada um de vocês carregam nesse momento. O que vocês têm feito para se autopunir ou se autofragilizar ou se machucar diante de alguma dificuldade? O tema da palestra ele é basicamente esse. É um conteúdo grande, o capítulo 27 e 28 ele é bem extenso, então eu tive que dar uma enxugada muito boa para poder trazer para vocês de uma forma clara sobre esse texto. E ele começa dizendo para a gente assim: devo pôr temor às provas do próximo? Deve alguém pôr temor às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Muitas vezes, meus irmãos, nós somos condicionados diariamente por passar por diversas situações, sendo elas boas ou ruins, e são provas. Quando a gente volta da nossa verdadeira pátria,
que é a pátria espiritual, e a gente pede para voltar, obviamente, porque precisamos nos retratar de situações que não tenhamos conseguido em outras vidas, nós viemos em duas condições, ou por provas ou por expiações. A primeira, ele está falando se a gente pode interferir, né, nas provas dos outros. E por que dos outros? Não viemos sozinhos, não evoluímos sozinhos. A única coisa que fazemos sozinhos é nascer e morrer. Não é sozinho no sentido pragmático ou de uma forma materializada. Mas nós chegamos nesse planeta só e a hora que fomos convidados a encerrar a nossa passagem aqui, acreditem, por mais que a gente esteja cercado dos nossos, dos encarnados e dos desencarnados que vêm nos auxiliar nesse momento, ainda assim será uma passagem só. Então, esse texto, ele me fez pensar muito no quanto a gente, às vezes, de forma voluntária ou involuntária, não só nos colocamos na condição de nos torturarmos, como a gente acaba fazendo isso com aqueles que nos cercam. Então, o silício não é só para com a gente, é para com aqueles que estão aqui nessa caminhada de evolução ao nosso lado. E aí, ele continua nos trazendo algumas narrativas, como eu disse, eu tentei, né, fazer de uma forma mais resumida, para que a gente tenha, né, uma narrativa mais certeira em relação a esse tema. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Deter do mal e substituí-lo. E aqui ele fala de novo de prova. O que seria que Kardec, quando fez, né, e teve toda essa intuição de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, quis dizer com esse estudo sistematizado, obviamente, porque todos aqui bem sabem que as obras de Kardec foram construídas a partir do momento que ele recebia as comunicações. O que a gente entende como prova? O que a gente entende como expiação? O que a gente pode identificar de substituir o mal pela paz? Kardec fala que às vezes o mal tem que se fazer de tão absoluto para que a paz e a bondade possa prevalecer. O silício nada mais, na minha concepção, é claro, isso sou eu dizendo, é a forma mais bruta e errônea da gente se autofragilizar. E a gente faz isso de que forma? A gente se cobra o tempo inteiro, a gente nunca está feliz o tempo inteiro com o que tem. A grama do vizinho é sempre mais interessante. Aí a gente vai para o mundo tecnológico, e eu tenho que tentar trazer isso para o hoje, por agora, para essa encarnação presente. A gente fica olhando lá, Instagram, e todas essas tecnologias que nos trazem essas felicidades maquiadas. Aí todo mundo vê lá uma pessoa que vive viajando, vive gastando, vive fazendo um monte de coisa bacana e fica se perguntando, mas por que eu não consigo? Por que para mim não é assim? Está se autoflagelando, está se autopunindo. Aí fica frustrado. Aí vem a parte mais difícil, que é a frustração. E aí, diante de tudo isso, de todas essas questões que a gente não consegue entender,
que às vezes o que é para o outro não nos cabe. E às vezes aquela vida perfeita que aquela pessoa tem, para você pode ser uma situação de conforto que seria algo bom, mas para aquele irmão, talvez a sua simplicidade, a sua vida simples, o pouco que você tem, para ele seria muito. E por que eu estou falando isso? Porque a maioria das doenças que a gente tem hoje, de cunho do psique, estão correlacionadas a essa busca incansável que a gente tem de perfeição. Nós espíritas e espiritualistas, a gente tenta piamente usar a lei do desapego, até mesmo desse corpo físico, que uma hora eu infelizmente não vou ter mais poder sobre ele. E ele fala um pouco sobre isso mais à frente. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes. Eu tenho falado muito, e é tão engraçado que sempre cai alguma coisa com essa característica para mim, do tal do caderninho. É um caderninho de contas a pagar e receber da evolução moral e espiritual que a gente tem. E aqui ele volta a falar, tá? Uma amiga aqui que sempre me acompanha nas palestras, ela vai lembrar que eu falo desse caderninho toda semana. Eu não quero ter esse caderninho meu cheio de coisa ruim, não. Eu estou tentando. É fácil? Não, porque o mundo é barulhento. Aí é rede social, é o vizinho, é o coleguinha, é o amigo, é o irmão, é o colega que é sucedido, é o outro que não sei o quê. E a gente fica ali. Gente, será que eu não vou conseguir? Mas não consegue olhar que o bem que você tem nesse momento, que as coisas que você tem, são o seu bem maior. O do outro cabe a ele. Aí a gente fica se autoflagelando. Então, naquela época de Jesus, né, a gente volta lá, faz uma analogia, as punições eram de forma um pouquinho mais severas. Então eles se autoflagelavam mesmo, para dizer que eles estavam em pecado, que eles tinham feito coisas erradas, que eles não estavam caminhando de acordo com aquele ou aquele outro mandamento, ou aquele outro ensinamento. Só que eu queria contar um segredinho para vocês, e guardem isso, hein? Nós estamos vivendo a nossa melhor evolução. Para muita gente não vai fazer sentido o que eu estou falando aqui diante de tanta coisa ruim que tem acontecido. Muita violência, muita desigualdade em termos de questões financeiras, doenças. Mas podem acreditar, nós estamos na nossa melhor evolução, porque a gente tem consciência. Esses que antecederam a nós, eles foram os desbravadores. Eles tiveram que fazer toda essa trajetória para que hoje tivesse aqui na frente de vocês uma moça de cabelo curto, óculos redondo, falando que sim, nós estamos na nossa melhor evolução. Infelizmente, tem irmãos que não caminham com o mesmo pensamento, ou eles não conseguem ser pessoas melhores. Mas isso não quer dizer que eles não são amados pelo Pai ou que eles não são iguais perante nós. Isso já é, de forma direta ou indireta, uma punição muito grande. Quando a gente julga, por exemplo, e a gente faz isso assim, ó, no estralar de dedos. Julga para o bem e julga para o mal.
Quando eu falo de julgar por bem e por mal, é o julgar, de julgar mesmo, de fazer uma prerrogativa e falar sobre algum ou alguma coisa ou alguém. E o do bem é aquele que julga no sentido do, como é que o pessoal fala? É uma invejinha branca. Eu nunca vi falar que tem inveja branca. Aliás, eu nunca nem vi cor nela. Eu sinto um mal-estar quando eu estou perto de uma pessoa que se sente incomodada, né? Que seja uma pessoa invejosa. Mas cor eu nunca vi. Eu acho que ela é bem rarefeita e muito sutil, mas que traz um estrago danado se a gente não tiver o equilíbrio. Então a terra, aqui meus irmãos, essa colônia, essa casa, escola, hospital, pode nos servir sim como expiação, mas pode vir como prova. O que é uma expiação e o que é prova? A expiação, você vem numa condição de ser expiado, avaliado. Você pediu, mas pediu pouco. Agora, prova, você pediu muito. Você vai ser posto à prova o tempo todo. Aí vem dificuldades, vem enfermidades e tantas outras coisas que não dá nem para a gente aqui dizer, né? Dá para fazer uma lista de situações. E eu ainda nem coloquei aqui que existem outras formas também de se reencarnar e vir aqui, além de provas e expiações. E existem. Mas essas são as mais comuns entre nós. Dando sequência, ajuda sempre nas provações e nunca considerais instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargo da expiação. Certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Principalmente todo espírita. Que responsabilidade, hein? Meu Deus! Depois que eu li esse pedacinho lá do Evangelho, olha que eu já tinha lido esse capítulo inúmeras vezes. Confesso a vocês que eu fiz uma boa e forte oração. Que eu falei, a responsabilidade é grande. Mas não é só dos espíritas. Quando Kardec nos traz isso aqui, e é colocado dessa forma, ele está querendo dizer que é para quem tem a compreensão de que a vida é um agregado de outras existências. E se eu, como uma espírita, uma espiritualista, trabalhadora, ou vocês que às vezes não estão aqui trabalhando, mas estão sempre nos aqui acompanhando, vêm as palestras, passam pelos tratamentos e não se colocam conscientes da imortalidade, da responsabilidade do espírito, aí sim é um flagelamento absurdo, porque você está deixando de acreditar em algo que pode, no momento que você precisar, fazer você ter a plena consciência de que a vida não é aqui. Nunca foi. A verdadeira vida, a verdadeira pátria, meus irmãos, não é aqui no plano terrestre, não é nessa casa. Ela nos acolhe por um tempo, mas não é a nossa verdadeira casa, portanto não é a nossa verdadeira obrigação. E a alma de cada um de vocês aqui tem consciência de tudo isso que eu estou dizendo. Porque quando a gente não está nesse plano, e sim num plano maior, em outro processo, em busca dessa oportunidade aqui,
A gente sabe que vai ser difícil. Por isso que existem provas e expiações. Mas a grande virada de chave é o que eu faço, se eu venho com provas ou se eu venho com expiações. Eu vou ficar me flagelando, me mutilando, me cobrando, me punindo uma existência inteira? Qual é o ganho disso? Qual é o benefício? Estou vendo que tem muitos pais aqui. Eu tenho a honra ainda de ter os meus pais encarnados. E tem muitos filhos, avós, tios, irmãos. E eu lembro que muitas vezes, quando a minha mãe ia me fazer uma orientação, eu achava assim, ai, lá vem minha mãe, sei de tudo. Jovem, né? A gente sabe de tudo. Viveu 1/3, já sabe de tudo. Hoje, quando eu olho para minha mãe, já uma senhora de quase 80 anos, eu falo, mãe, a senhora é que sabia, e eu era tão enganada. E ela falava que tentava me proteger para que eu não sofresse com a minha autoflagelação, minha autopunição, porque a gente faz isso o tempo todo. E o que eu quero que vocês entendam com essa fala de hoje é que a gente não precisa. Esse talvez não seja o caminho. Seja o aprendizado, mas não o caminho. Aprender dói. Olhar para dentro das nossas imperfeições, entender as coisas que nos trazem desconforto, dói, porque ninguém quer ser apontado. Ninguém quer ser desagradado, ninguém quer. Você vai falar para a pessoa assim, olha, eu não gosto da cor do seu cabelo, eu não gosto do jeito que você fala, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, ninguém gosta. A gente quer ser validado o tempo todo. E aí a gente sofre com isso. Eu podia fazer aqui essa fala para vocês, e acredite, eu sou bem intuída para isso. Antes de vocês chegar, eu sempre fico sentadinha ali pensando e pedindo para que eles possam me dar um norte. E o que veio muito forte para mim hoje, dividir com vocês, é isso, é dessa autoculpa, dessa autopunição, dessa autocobrança. Já tem tanta coisa pesada acontecendo de forma externa e tão próximo da gente que a gente tem que tentar fazer a vida de a gente ser um pouco mais leve. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente pode tentar. A gente pode tentar. E aqui a gente já passa para o capítulo, para a parte 28, né? O item 28. E aí ele nos diz aqui, ó. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperanças de cura? Difícil falar disso. Principalmente para quem estiver aqui, ou que teve, ou que tem, ou que conhece alguém que esteja passando por uma situação dessa, de ter algum ente querido, ou um amigo, num processo de um adoecimento e que está prestes a desencarnar. Não é fácil. Eu não consigo mensurar a dor. Já passei por isso em alguns momentos da minha vida, e mesmo eu, não sendo dona da verdade absoluta, mas tendo um pouquinho de compreensão sobre a doutrina espírita, me peguei perguntando para Deus por quê. A prova não era minha, aquele momento não era meu, eu só fiz parte daquela história. Era daquele irmão, era daquela irmã. Só que quando a gente se depara com isso, não é fácil. A gente quer de alguma forma intervir. Mas as provas, elas são dadas, meus irmãos, a cada um. E são intransferíveis.
O que é prova dos dois amigos que estão sentados aqui na frente não são as minhas, as suas, a de ninguém aqui. Não são iguais. O que vai fazer delas menos pesadas talvez seja o fato de não nos autopunirmos tão gravemente. Certa vez eu vi uma palestrante que eu adoro, ela chama Maísa. E ela é muito engraçada, ela faz umas palestras assim com cunho mais leve, sempre muito risonha. Ela trabalha em Brasília. E ela falou assim, na palestra dela, eu estava inclusive lá. Vocês já viram tanto que palestrante espírita fala de dor, de sofrimento, de morte? Ela falou, meus irmãos, mas é isso que a gente precisa ouvir. É o que incomoda. Porque o que incomoda é que vai fazer a gente fazer um processo contrário, que é o da busca de si mesmo, da evolução, da aceitação, e não da cobrança, e não de achar. A gente vive num achismo que é absurdo. E a certeza? A única certeza que a gente tem é que nós somos o nosso maior compromisso. Eu sou o meu maior compromisso comigo mesma. Porque se eu não me ver dessa maneira e eu não conseguir entender dessa forma, a gente não consegue dar os outros passos. E as coisas não vão acontecer. Nosso bel prazer. Não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde. Existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de um doente no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar e cobrar por alguns instantes as faculdades. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é uma coisa que eu vejo muito e sempre me perguntam. Já ouviram falar da tal melhora da morte? Quem já viu, levanta a mão aqui para mim. Gente, todo mundo. Tá vendo que a gente não está tão enganado? Porque nós temos, por misericórdia de Deus, dos espíritos que nos acompanham, daqueles que vêm nos auxiliar no momento do nosso desligamento. E outra coisinha importante, não se morre assim de um dia para o outro. O processo do desencarne ele é feito lentamente, de forma respeitosa e de forma gradual. Você vem sendo acompanhado antes desse momento. Você vem sendo preparado antes desse momento. E é dado para nós, como eu disse, por misericórdia mesmo, essa oportunidade. E muitas vezes ali no leito, no ato do desencarne, você se toma de uma melhora, essa suposta melhora da morte, e você tem essa consciência. E nesse último momento você consegue se reconectar. Muitas vezes é a chance que tem de se perdoar. Talvez você não tenha tempo de ter alguém do seu lado que você gostaria de pedir desculpas ou perdão, mas o pensamento é mais rápido do que vocês possam imaginar. Você pensou, você desloca. Vocês têm esse poder, como espíritos que são, de pensar e se deslocar, pensar e se conectar. E é nesse milésimo de segundo dessa emancipação espiritual, é dado a gente essa oportunidade de poder recobrar por alguns instantes as nossas faculdades.
e assim se refazer. Chega a ser bonito, né? Pensar que na hora que você vai desencarnar, você tem essa condição, mas a gente tem. A gente tem. E eu ouço muitas histórias dentro das salas mediúnicas, por parte dos irmãos que nos buscam, e alguns até relatam, não os que vêm para o auxílio, encarnados, mas aqueles que já não estão mais aqui no plano físico. E eles nos contam detalhes. E isso eu posso falar porque eu trabalho dentro de uma sala mediúnica e eles contam com detalhes. Todo o processo. E o mais interessante é que eles se autoflagelaram enquanto vivos e continuam se mutilando e se condenando depois de mortos. Então, vamos tentar pegar mais leves conosco. Termos mais paciência com as nossas imperfeições. Sermos mais caridosos com as nossas falhas. De modo geral, vamos nos perdoar. Porque quando a gente se perdoa, não tem mais nada que possa impedir uma pessoa, quando ela se situa dentro das suas possibilidades, de construir e concretizar uma caminhada. Mas para isso a gente precisa se perdoar. A gente precisa fazer esse trabalho e não se culpar, se punir, se penalizar. Eu acho que dá. Se bem disse uma vez Chico, que tudo é possível para aquele que quer. E ele tinha razão, tudo é possível para aquele que quer. Para os que têm paciência, para os que são impacientes, para os que acreditam, para os que não acreditam, para os que querem, para os que não querem. Deus é um só, Jesus é nosso irmão e a nossa capacidade de compreensão é muito maior do que a que a gente exerce. Se eu fizesse agora uma conversa fraterna, individual, com cada um de vocês aqui, só daqui de cima, observando vocês, eu arrisco a dizer que pela linguagem corporal, eu já saberia mais ou menos qual seria o norte para esse diálogo, para essa conversa. Então vamos nos olhar mais. O materialismo, que apenas vê o corpo, em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírito, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Aqui a gente fecha tudo o que eu tentei colocar para vocês. O materialismo é o nosso maior inimigo, porque diante dele vem todas as outras questões que assolam a humanidade. Todas as doenças, todas as faltas. Nós corremos o dia inteiro, uma vida inteira, atrás de algo que nos serve. Mas, na verdade, o que nos serve é que nos faz escravos. São as nossas necessidades, as nossas cobranças, as vontades que nós temos de sempre termos mais.
sendo que o mínimo que a gente tem já não nos colocaria nessa situação de nos cobrarmos tanto, de não nos machucarmos tantos, de não nos colocarmos na situação de ferir tanto. Porque a gente não só nos fere, a gente fere todos aqueles que nos cercam. E é tão difícil ver isso, e é tão ruim ver isso, e isso faz parte da nossa vida, desse tempo, do aqui, do agora. Aí eu fico pensando, eu vou perguntar para vocês, eu queria que vocês pensassem, se Jesus pudesse sentar agora na frente da cadeira de cada um de vocês aqui, o que vocês iam pedir? Bens ou paz espiritual? Eu pediria paz espiritual. Porque o que eu tenho é exatamente o que eu mereço. Nem mais e nem menos. Mas a evolução espiritual ainda está longe de ser o que eu quero. Eu pediria para Deus paz e equilíbrio. Não paciência, porque talvez se eu pedir paciência, ele ainda ia me dar mais prova. Porque eu estou assim na dúvida, eu acho que eu não vim por expiação. Diante da minha vida, de tudo que me aconteceu, como diz um amigo meu, de todo o rolê, eu acho que eu fui lá e falei assim, olha, pode mandar as provas, que eu vou descer lá, ninguém me segura. Eu acho que expiação ia ser mais leve, mas infelizmente a gente é tinhoso, né? E vem para poder se organizar. Então, façamos nós as nossas limpezas dessas caixinhas internas e se colocando à disposição de entender qual é o nosso propósito. E se a gente realmente precisa se autoflagelar e se punir e se penitenciar dessa forma o tempo todo. O simples é muito melhor. A gente vive com muito e vive com muito pouco. Mas quem vive com aquilo que precisa e tem consciência, esse vive pelo menos um pouquinho mais em paz. Que vocês tenham essa consciência. Não é o que eu tenho, é o que eu sou. Nós não estamos mais na era do ter. É do ser. O planeta já está passando por uma mutação muito grande de provas e expiações. O homem velho precisa ficar para que faça brilhar o homem novo. E o homem novo, ele não está associado ao ter, ele está associado ao ser. Então, que a gente possa ser pessoas melhores, que a gente possa ser responsáveis pelas coisas que nós fazemos e ser a mudança que a gente quer no outro. Ela precisa vir da premissa de que ela precisa acontecer em mim, para que isso de uma forma amorosa, leve, irradie nos outros. E que as provas possam ser mais leves e que mesmo que sejam elas expiações, sejam feitas de maneira consciente e não com dor, com peso. Pois Jesus não nos trouxe à terra para que sofrêssemos. Ele deu a vida dele para nos libertar. E nós, como alunos não tão devotados, fomos lá e fizemos tudo diferente do que ele tinha falado. Tudinho. Eu penso que ele deve ficar lá na mesinha dele, lá assim, e pensar, meu Deus do céu, falei para aquela criatura lá não fazer isso, o que ela está fazendo? Olha a outra lá xingando, olha a outra lá brigando. O que aconteceu? Que a outra não conseguiu ter o equilíbrio que precisava. Porque ele dá o livre-arbítrio.
Lembra que eu falei que o que a gente passa não tem que ser pesado? Ele não pode ser parte da nossa caminhada. Ele pode ser parte do processo de evolução. Então, vamos pensar se foi prova ou se foi expiação, entender qual é o nosso compromisso e tentar fazer isso de uma forma mais leve, sem peso, sem cobrança e sem tanta penitência. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês, de uma forma leve. São 2 capítulos muito extensos. Para quem gosta de ler, se quiserem ler para entender um pouco mais dessa passagem do Evangelho, eu acho que vale muito a pena. E vamos passar para o nosso segundo passo agora, que são os passes. Vamos fechar os nossos olhos, já nos conectando com essa energia que ainda aqui está se fazendo presente. Essa energia de amor, de cura, para que os nossos irmãos possam, através das mãos deles, emanar essa potente emanação de cura, de reestruturação e de equilíbrio, que são os passes magnéticos. E agora, de olhos fechados, eu vou pedir para que vocês imaginem diante de Jesus. Imaginem que Ele está sentado na frente de vocês. E que vocês têm a chance de fazer um único pedido. Mas não é um pedido para algo específico. É um pedido que vai te conectar com a sua verdadeira essência. O que vocês pediriam ao nosso irmão, a esse mestre? Olhem bem nos olhos dele e imaginem o que vocês seriam capazes de pedir. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos, os degradados filhos de Eva. A vós suplicamos, gerendo e chorando. Neste vale de lágrimas, Mãe, pois a Senhora é vossa Mãe e advogada nossa. E esses vossos olhares misericordiosos, Mãe, a nós volvei com a sua graça. E depois desse desterro, Mãezinha, nos mostrai Jesus, que é bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por todos nós, Santa Mãe, escolhida por Deus, para que sejamos dignos das promessas do nosso Cristo. E aproveitando esse momento que a gente está conectado com o nosso Pai, e que a nossa Mãe Maria Santíssima, que por opção escolheu ser a mulher que trará ao mundo e que trouxe ao mundo Jesus. Assim como todas as mães que aqui se fazem presente, todas as vós, irmãs, todas as mulheres, mas principalmente as mães, que de forma devotosa e amorosa carregam por 9 meses em seu ventre um espírito, uma alma que vai ter a oportunidade de reencarnar e assim podendo viver todo o seu processo de evolução. E
E Maria Santíssima está aqui hoje entre nós, assim como seu filho. Ela opera milagres, ela nos ouve, ela nos cobre com seu manto de amor. E agora, Jesus se levanta, vocês podem se despedir dele, com a certeza de que ele ouviu cada palavra, cada pedido, a cada um que aqui se encontra, a essas mães encarnadas e as desencarnadas, pois elas não deixam de nos acompanhar, mesmo depois de não estarem mais aqui presentes. E eu peço, Senhor, nessa noite de hoje, que o Senhor possa, pela Tua graça, abraçar a todas as mães, pois você foi filho de uma mulher que foi capaz de ir contra tudo aquilo que era tão pouco provável para que chegasse a esse plano o Filho de Deus. E a todas as mães presentes, fisicamente ou espiritualmente, a toda a linhagem de mulheres das quais fazemos parte, que o Senhor possa nos agradecer e agraciar com Teu amor. E agora, a gente vai voltando para aqui agora, refeitos, após o passe. E em homenagem às mães, hoje nós vamos fazer uma prece, que é a prece de Maria. E eu vou convidá-los todos para que me ajudem com essa prece, aonde ela diz: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. E que assim seja. E recebam todas as mães aqui presentes, as mulheres, uma flor que foi plasmada pelos bons espíritos. Vamos abrindo os olhos, fazendo uma respiração. Muito obrigada e tenham uma boa noite. E eu espero vê-los em breve. Boa noite, muito obrigada.